Olá, alunos! Eu sou o professor Thiago Pérez e ao longo desta aula nós vamos falar brevemente do livro do Norbert Elias e do Scottson chamado Os Estabelecidos e os Outsiders. Então, primeiro, o que os autores quiseram estudar aqui? A origem do preconceito e da delinquência juvenil nessa cidade, numa cidadezinha da Inglaterra, perto de Londres, que eles deram o nome fictício de Winston Parva. Então, primeiro, eu vou descrever como essa cidade está dividida e, segundo, como o preconceito emergiu e as considerações, né, que os sociólogos fizeram a respeito dessa cidade. Então, primeiro, essa cidade é dividida em 3 bairros, Zona 1, 2 e 3. Na Zona 1 é a zona mais nobre da cidade, a região central. É a região onde mora a maioria das famílias mais antigas. São também as famílias mais ricas e mais influentes da cidade. As casas aqui são grandes e bonitas, geralmente sobrados, com veículos na garagem. Lembrando que aqui é a década de 60, era um luxo, de alguma forma, né, o veículo na garagem. E era uma região bem abastecida. Então todo o comércio da cidade está localizado nessa região. Os serviços públicos, os prédios públicos, a escola, a prefeitura, a igreja, né, que aglutina muitas pessoas da cidade. Enfim, Zona 1. Zona 2 já é uma região um pouco mais afastada do centro, com moradores, com famílias que chegaram um pouco depois à cidade. As residências já são mais simples, a maior parte apartamentos em prédios populares de 2 ou 3 andares, aglutinados em blocos. A maioria é também um bairro industrial, existem fábricas, né? E a maioria aqui trabalha nas fábricas. Destaca-se que a maioria dos habitantes da Zona 2 sonha em subir na vida um dia e se mudar para a Zona 1. E por fim, a Zona 3 é a zona mais periférica da cidade. São os habitantes que chegaram muito depois, já depois da Segunda Guerra Mundial. As residências aqui, elas são perfil cortiço, ou seja, são casas improvisadas que aglutinam muitas pessoas. Os serviços, né, do centro da cidade, da Zona 1, estão todos afastados, né? São regiões mais críticas. Além disso, apesar disso, a maior parte vai trabalhar na Zona 2, nas fábricas, né? E não existe grande diferença econômica entre as pessoas da Zona 2 e da Zona 3. Mas os sociólogos verificaram 2 coisas. Primeiro, que os índices de criminalidade são mais altos na Zona 3 e, segundo, que o preconceito contra as pessoas da Zona 3 é muito grande, né, por parte do pessoal da Zona 1 e da Zona 2. Então eles verificaram o seguinte, os sociólogos: a prática da fofoca, ou seja, as pessoas da Zona 2 e da Zona 1 faziam fofocas em relação ao pessoal da Zona 3, dizendo que, por exemplo, eles não respeitavam e não sabiam as tradições da cidade, que eram pessoas que não eram confiáveis, que eles eram delinquentes, que eram pessoas sujas, que não tinham higiene, que as crianças não tinham futuro, que elas não eram educadas, que elas eram todas doentes. Enfim, e aqui eles se questionaram, né? Mas afinal, né, por que esse grupo ele é tão discriminado? E eles entenderam o seguinte, os sociólogos, que, na verdade, até do ponto de vista inconsciente, o pessoal da Zona 2 estava preocupado em perder lugar, né, em perder posto na competição para as pessoas da Zona 3, entende? Então, por isso que eles tentavam denigrir a imagem das pessoas da Zona 3, esvaziar a credibilidade através desse tipo de fofoca, que era a forma de se reafirmar, né? E toda a cidade aqui era dividida dentro dessa hierarquia, como, por exemplo, a igreja. Ela tinha ali um acordo informal, então os bancos da frente, pessoal da Zona 1, os bancos mais do meio para o final, pessoal da Zona 2. Agora, o pessoal da Zona 3 ficava onde sobrava lugar, ou nos últimos bancos, ou do lado de fora da igreja, né? Então havia esse tipo de segregação entre as pessoas da Zona 3, o que levou os sociólogos aqui a falar de algo chamado o estigma. O que é estigma? Que é o foco da nossa aula.
é uma categoria de valor deletéria que recai sobre um grupo inteiro e não sobre apenas um indivíduo, afetando a credibilidade desse grupo, afetando as oportunidades desse grupo e até a percepção desse grupo em relação a si mesmo. Então o primeiro ponto a destacar aqui é o seguinte: o próprio pessoal da Zona 3 não gostavam das pessoas da Zona 3 e queriam se mudar de lá. Além disso, a criminalidade nas décadas seguintes evoluiu, aumentou, né, por conta desse estigma, né? Então, eles eram tanto taxados de criminosos que, de fato, eles acabaram aceitando esse tipo de coisa. Então, a gente pode falar que o estigma é uma categoria de valor que é deletéria a um grupo inteiro de pessoas. E aqui a gente pode dizer vários tipos, vários exemplos, né? Como, por exemplo, os imigrantes. Dentro do Brasil, por exemplo, as pessoas que estão no norte e nordeste e vão para o sul, ou as pessoas do sul que vão para o norte e nordeste. Possivelmente, em ambos os casos, haverão preconceito na disputa por emprego. A gente pode falar também aqui dos homossexuais, dos transexuais, enfim, que já são influenciados, né, por categorias deletérias de valor. Nós podemos falar aqui das religiões, dos juízos de valor que já foram feitos em relação a judeus, em relação aos muçulmanos, em relação a evangélicos no Brasil. Em suma, o estigma é algo que, de um lado, é uma espécie de uma arma, né? Quem vai diminuir o outro, quem vai perpetrar o estigma, tem o intuito de mostrar a sua superioridade, né? Reafirmar a sua superioridade intelectual, de capital, etc, etc. E isso, por sua vez, vai afetar as chances desse grupo estigmatizado no acesso a oportunidades e vai retroalimentar, do ponto de vista geracional, tanto a pobreza, né, no caso dos grupos estigmatizados, quanto a riqueza, nos casos dos grupos estigmatizadores. É isso aí, a gente discute mais na nossa live. Valeu, gente. Tchau, tchau.